Oi, gente! Eu me chamo Melissa e eu estou no último período da graduação em Física. Eu compartilho aqui a minha rotina, algumas coisas sobre Física, algumas curiosidades e como é a vida de uma pessoa que decidiu ser acadêmica de Física. Eu decidi gravar um vídeo hoje porque eu comecei a fazer UMC na Engenharia e tem muitas matérias de engenharia que eu não fiz na física. Então, queria compartilhar com vocês qual que é o processo, como é o processo de tentar entender melhor uma área que é um pouco distante do que eu costumo pesquisar e do que eu costumava estudar. O meu orientador me passou um artigo sobre um projeto que a gente vai desenvolver, que tem muito a ver com matérias que eu não tenho na física, que é mecânica de fluidos, fenômenos de transporte, a termodinâmica aplicada mesmo, não a termodinâmica deduzida, que nem a gente vê na física. E eu imaginei que seria um processo interessante ler esse artigo, então eu vim gravar e compartilhar com vocês como eu faço para ler um artigo de uma área que eu não estou muito por dentro. E um artigo, assim, realmente recente, um artigo super específico sobre alguma área. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostarem, se inscreve no canal, comenta aqui como você faz para ler artigo, qual que é seu método, qual que é o processo para você entender e aprender algum assunto que você não domina tão bem ainda. Para começar a dar uma introdução no que eu tô fazendo, eu vou explicar por que que eu tô lendo esse artigo, porque ele parece muito específico. Na verdade, ele é muito específico. Ele é sobre uma modelagem computacional de difusão para vapor de combustível hidrofílico na propagação de chamas spray. Extremamente específico. Mas por que que eu tô estudando isso? O que é isso? Para que que eu vou usar? E por que que eu tô lendo um artigo tão específico? Eu faço duas ICs, como eu falei em alguns vídeos meus, e sim, é possível fazer duas ICs. Você não pode ter duas bolsas de instituições públicas, mas uma das ICs que eu faço é privada, então eu tenho só uma bolsa pública. E essa IC privada que eu faço é no laboratório de mecânica de fluido, no curso de engenharia mecânica. Por que eu estou no curso de engenharia mecânica? Porque o professor disse que gostava de físicos no grupo de pesquisa dele, e aí eu fui para lá. Tá sendo legal, tá sendo interessante. É realmente uma área bem física, eles são extremamente teóricos, apesar de ser a física de uma forma um pouco menos essencial, vamos dizer assim, porque normalmente quando a gente pensa em física teórica, parece que a gente tá falando de estudar teoria de campos e partículas fundamentais que ninguém descobriu ainda, teoria das cordas. Não é isso. Física teórica é qualquer modelagem matemática, qualquer hipótese, qualquer teoria matemática que você desenvolve para física. E por que combustíveis? Esse laboratório, ele faz pesquisas, ele desenvolve modelos para serem aplicados na Petrobras. Então, as pesquisas desse laboratório têm como um dos financiadores a própria Petrobras. Por isso que a gente estuda modelos de combustão, bastante coisa envolvendo termodinâmica e mecânica de fluidos mesmo, porque é muito aplicável para empresas como a Petrobras. E agora a Petrobras é uma empresa privada, então ainda é um financiamento privado, não é uma bolsa pública. Petrobras não é mais uma empresa pública. Então, existem várias linhas de pesquisa no mundo inteiro que estudam sobre situações e modelos extremamente específicos. Então, por que que a gente está investigando a modelagem de difusão diferencial? Porque a difusão de espécies químicas específicas, ela altera muita coisa que dava certo com contas que a gente não levava em consideração o tipo de espécie química, sabe? Então a gente tem que fazer um modelo que leva isso em consideração, porque tem situações e isso é relevante. Porque é um combustível hidrofílico, porque normalmente ele é diluído, ele é difuso na água, e se ele for hidrofílico, ele vai interagir muito com a água. Combustíveis hidrofílicos são combustíveis, aliás, qualquer molécula ou material, qualquer coisa que for hidrofílica é porque é atraído pela água. Coisas que são hidrofóbicas são repelidas pela água. Se for repelida, a interação não é tanto. No máximo, uma interação que tem a ver com a energia cinética e a dinâmica, mas quando a interação ela tem a ver com as ligações químicas e essa troca de elétrons entre moléculas de um combustível hidrofílico com moléculas de água, eles ficam muito mais densos, eles podem interagir muito mais, muda muito a cinética desse gás, muda muito a composição. Tem muita coisa que precisa ser recalculada quando a gente está falando de um combustível que é hidrofílico. E a propagação em spray, em chamas spray, é uma aplicação mais específica para uma situação específica, porque esse modelo de difusão ele pode ser usado em várias situações. Eu acho que a gente da física tem um pouco o hábito de pensar que física teórica e ciência de base é descobrir algo novo
que ninguém descobriu, que tem a ver com a coisa mais essencial da natureza. Então, de onde vieram as partículas, de onde veio o universo, o que tinha antes do universo, o que que é o tempo. Só que tem muitas coisas da física teórica e elas não são essenciais no nível de se perguntar de onde veio tudo, mas elas são essenciais porque é extremamente específico e não tem mais nenhum outro modelo ou teoria no mundo que trabalhe com uma situação tão específica. E o fato dela ser específico deixa ela extremamente limitada para as aplicações, só que essa é a parte legal, porque quanto mais específico, mais detalhes tem a sua modelagem e mais variações você pode fazer. Então, se for muito específico, você consegue aplicar para outras situações fazendo variações pequenas. Não sei se deu para entender, mas é isso aí. Enfim, mas vamos falar sobre como ler artigos aqui, porque foi o prometido. E esse artigo, ele é uma coisa muito nova pra mim, porque ele é de uma área que, apesar de eu estar fazendo IC nela, ela é específica. E por ela ser extremamente específica, ela tem uma base teórica, uma base matemática extremamente densa, tem muitos pré-requisitos necessários em física, engenharia, matemática, para você entender essa teoria, para você entender o que esse artigo está falando. Eu acho que o primeiro ponto é esse: quanto mais específico o artigo for, mais pré-requisito e mais base você vai precisar ter naquele assunto para você entender sobre. Como ler um artigo na prática? Como você começa a ler? Quando você abre um artigo em PDF, quando você pega um artigo na mão, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Você tem que ler, primeiro de tudo, o resumo. Se for um tópico muito específico, esse resumo, ele vai parecer que está escrito em grego, da primeira, da segunda, da terceira, da quarta vez que você lê. Conforme você for entendendo do que ele está falando, ele vai começar a fazer sentido. O resumo, ele tem que ser resumido, então é muito difícil você conseguir passar muita informação em um parágrafo, sabe? Justamente porque é extremamente específico. E assim, fica bagunçado mesmo, fica um pouco confuso, então é importante ler com cuidado. Se tiver algum termo que você não conhece, pesquisa esse termo. Se tiver alguma palavra que você não conhece, traduz essa palavra. Isso acontece bastante. Como é uma área muito específica e é um artigo em inglês, tem palavras que eu não conheço, que são muito específicas dessa área. Tem palavras que são usadas de formas específicas, então, apesar de eu conhecer a palavra, ela é usada de um jeito diferente e eu tenho que traduzir para eu entender a frase. Então, você vai ler o resumo com muito cuidado e você vai ler exatamente sobre o que aquele artigo está falando, de que situação ele trata, o que o autor que escreveu esse artigo se propôs a fazer, quais foram os resultados que ele obteve com essa pesquisa, qual foi a metodologia dessa pesquisa, para ver se serve para você. Se foi um artigo que o seu orientador deu e falou que serve, então serve. Mas mesmo assim você tem que ler para entender sobre o que o artigo está falando antes de você começar a tentar entender as contas e os gráficos. A segunda coisa que você vai fazer para te guiar um pouco melhor é ler a conclusão. Agora que você já sabe sobre o que o artigo está falando, como ele se propôs a resolver tal problema, fazer tal modelo, os resultados que ele teve, você vai ver o que ele concluiu do próprio estudo. Normalmente, no resumo, você vai ter uma informação tipo assim: ah, a gente tentou fazer isso e deu certo, ou a gente tentou fazer isso e deu errado. E na conclusão, vai ter uma explicação um pouco menos resumida do que aconteceu para aquilo funcionar, como foi o processo, o que eles entenderam no meio desse processo. Então, por exemplo, esse artigo que eu tô lendo, ele é um modelo para mostrar, para simular uma difusão de um tipo específico de combustível. E ele compara esse modelo com outros dois modelos, porque esse modelo novo que tá nesse artigo, ele se propõe a explicar uma coisa que os outros dois não explicam. E o que a gente vê no resumo é que ele faz essa comparação e que depois dessa comparação ele conclui que para tal situação o modelo que ele propôs realmente parece ser melhor. Só que na conclusão ele vai falar que os outros dois modelos que ele usou para comparar, eles ainda são bons, eles têm aplicações mais específicas, apesar de não funcionar naquela situação, ele usou o modelo dele, entendeu? A conclusão ela vai ser um fechamento para aquela pesquisa, então ela vai sintetizar tudo que ele descreveu, tudo que o autor descreveu ao longo do texto. A conclusão vai destacar por que que isso foi útil para a área de pesquisa, o que que ele descobriu fazendo esse trabalho. Uma coisa que você não vai ver no resumo, se não for tão importante, é que ele vai citar as limitações do modelo que ele desenvolveu, da teoria que ele desenvolveu. Se for um artigo que você achou por acaso e acha que serve para você fazer alguma pesquisa, você lê o resumo e acha que pelo resumo pode ser bom, você vai ler a conclusão e ver o que ele tirou, o que o autor concluiu desse trabalho dele. E se for bom para você, aí a gente começa a ler o artigo de verdade. E agora a gente vai pro corpo desse artigo, a gente vai realmente ler e entender como foi feita essa pesquisa. A primeira coisa que a gente tem que pensar, que eu devia ter falado lá no começo, primeiro, é o que é um artigo científico, para que que ele serve e por que que você não pode escrever um artigo científico aí no seu Word, publicar no Google e falar que isso é ciência e que você publicou um artigo científico válido. O artigo científico, ele serve para comunicar a ciência. Com quem? Com outras pessoas da ciência.
O artigo científico, infelizmente, ele não serve para se comunicar com o público geral, com a pessoa que não está na academia. Tem algumas revistas, como a Revista Brasileira do Ensino de Física, que é focada em alunos da graduação em física ou alunos de graduação em exatas no geral, porque eu acho que qualquer aluno de graduação em exatas entenderia a maioria dos artigos de lá. Mas ainda assim, o foco do artigo científico é comunicar os resultados de uma pesquisa para outras pessoas da academia e validar alguma coisa que eles desenvolveram, que eles descobriram. Como exemplo do artigo que eu tô lendo, é uma modelagem computacional. Eles escreveram um artigo para mostrar quais resultados eles encontraram, simulando tais situações, comparar com resultados de outros modelos que já foram validados. E como faz para validar um artigo? Por que que o que eu posto na internet, que eu escrevi, não pode ser um artigo? Por que os posts do blog Sua Saúde não são artigos científicos? Porque eles não são revisados. Um artigo científico, ele tem uma revisão rigorosa, ele é revisado por profissionais da área mesmo. Esse artigo que eu tô lendo, ele envolve mecânica de fluidos, ele envolve termodinâmica, ele envolve combustão, transformação de massa e energia. A revista que escolher publicar esse artigo, aliás, que escolher não, os autores mandam para a revista e aí a revista revisa e se for um artigo válido, cientificamente eles publicam. Para ver se esse artigo é válido ou não, tem pessoas da academia, pessoas profissionais nessas áreas, tem alguém que é especialista em combustível, em termodinâmica, em mecânica de fluidos, em transformações e processos químicos. Todas essas pessoas, cada uma especialista em uma área, elas vão revisar cada pedacinho para ver se é coerente com a ciência que já existe, com coisas que já foram comprovadas que funcionam. Se tiver uma partezinha daquele artigo que tem uma informação errada, se tiver uma parte que ele falou que H2O não é uma molécula de água, eles não vão publicar aquele artigo. Ele é revisado com muito cuidado, com muito rigor, por pessoas extremamente profissionais naquela área. Pra aí ele ser publicado. Não é qualquer coisa que tá na internet que é um artigo científico, são coisas que estão em revistas renomadas, revistas boas principalmente, porque o que faz uma revista ser renomada é a qualidade dos artigos científicos dela. Se você contratar um aluno do ensino médio para revisar o trabalho que alguém te mandou e publicar numa revista, ela não vai ter validade nenhuma para quem é da academia, entendeu? Tem que ser revisada por profissionais. Outros profissionais precisam confiar que os artigos que eles estão usando como base realmente são válidos e que aqueles modelos foram testados e foram revisados por pessoas que dominam a área e elas aprovaram. Eu acho muito importante deixar extremamente claro que blogs e posts na internet, mesmo que seja sobre um tema científico, não é um artigo científico. Se a pessoa publicou sem critério nenhum, não é um artigo científico. Ok, com isso em mente, que tipo de rigor técnico a gente tem que esperar encontrar em um artigo pra gente conseguir ler ele já esperando que a gente vai encontrar isso? Primeiro, o autor vai propor uma hipótese. Na introdução, ele vai falar de onde veio a necessidade de desenvolver aquela modelagem, aquela teoria, aquela técnica. Ele vai falar sobre outras pessoas que fizeram coisas parecidas, mas que não são exatamente iguais às dele, porque talvez a dele seja mais específica ou melhor, talvez ele esteja propondo um avanço, talvez ele esteja propondo só uma mudança para ser aplicável em situações um pouco diferentes. Então você vai começar vendo por que que o autor daquele trabalho decidiu desenvolver aquela pesquisa em específico. A partir daí, o restante do desenvolvimento do artigo vai depender muito do que você está lendo. Eu estou lendo sobre o modelo computacional. Então, depois da introdução do autor falando por que que ele sentiu a necessidade de desenvolver um modelo com uma abordagem diferente dos outros que já existiam, ele começa explicando as bases teóricas do próprio modelo. E aí que começa muita conta. E é aqui que eu queria falar diretamente com as pessoas que leem artigos fora da área delas pela primeira vez. Eu li essas equações e eu não entendi absolutamente nada. Mesmo que na legenda esteja falando que Y é a fração mássica e que N é o número de partículas e não sei o que lá, os autores, eles não vão fazer todo o desenvolvimento teórico e provar por que que uma equação tá certa para você em um artigo de 20, 30 páginas ou 10 páginas, que é o caso desse aqui. Eles vão presumir que se você tá lendo um artigo de termodinâmica e combustão, você tá por dentro do que é básico em termodinâmica e combustão. E como essa área é nova para mim, eu não estava por dentro. Eu li o que era cada termo, eu anotei e eu fui pesquisando não, né? Eu fui lendo nesse artigo e procurando termos específicos que eu poderia pesquisar depois em algum livro, que eu poderia perguntar para o meu orientador onde eu posso estudar melhor sobre isso. Então, um exemplo assim, meio generalizado, mas qualquer artigo que eu for ler sobre mecânica de fluidos vai falar provavelmente sobre a equação de Navier-Stokes. Se eu não souber o que é essa equação e eu ver ela se repetindo muitas vezes ao longo do artigo ou ao longo de vários artigos, eu vou anotar ela e eu vou perguntar para o meu orientador o que eu preciso estudar para eu conseguir entender essa equação.
Tem algumas equações que são simples, que você só precisa de uma explicaçãozinha rápida. Teve uma parte nesse artigo que tinha uma equação que eu não tinha entendido, mas ela era bem simples, ela não vinha de nada específico de áreas da engenharia. Meu namorado me explicou ela, era só uma coisa algébrica bobinha que eu não tinha pegado, que eu achei que era mais difícil. Mas tem algumas que realmente você precisa voltar lá nos primeiros capítulos do livro, entender do que ele tá falando. Assim, às vezes a gente não entende tudo de primeira e a gente tem que aceitar que a gente não vai entender toda a termodinâmica. Lendo a última coisa que foi publicada sobre ela. O que eu fiz nesse caso, que tinham muitas coisas que eu não conhecia, foi obviamente ler, ver de quais grandezas as equações estavam falando. Temperatura, massa que varia, então é uma derivada da massa, tempo, pressão mássica, e eu fui pegando os termos que se repetiam muito e as equações que o autor falava que eram importantes e grifando, tentando entender um pouco pra saber aonde eu poderia procurar sobre. Eu não recomendo você ler pulando as equações só porque você não sabe de onde elas vieram. Tudo bem você não saber exatamente o que uma equação diz sobre uma situação física. Eu consigo tirar informações dessas equações mesmo sem entender exatamente o que elas estão falando. Ler as equações, o que você não entender 100%, você deixa grifado de alguma coisa específica ou você anota. Por uma coisa só que você não entendeu, você pode direto perguntar para o seu orientador ou para algum colega que sabe sobre melhor. Mas eu não recomendo pular as equações, até porque tem muitas que não vão ser coisas que exigem que você tenha uma base naquela área. Tem muitas equações que parece que é muito complicada, mas quando você lê o parágrafo inteiro, você vê que é só uma média, que é só uma razão, e não é nada de muito absurdo que você não entenderia se não fosse estudar essa matéria do zero, sabe? E uma coisa que eu acho muito válido fazer quando a gente vai ler artigos é a gente fazer meio que um mapeamento, um mapa mental mesmo, mesmo que seja em forma de lista. Eu não gosto de fazer mapa mental com setas aleatórias, eu só consigo fazer mapas mentais em formato de lista, e tópicos e subtópicos e subtópicos. E eu acho que isso é uma coisa que ajuda a entender, porque você entende como aquele assunto progride, de onde ele vem, pra onde ele vai, de uma forma realmente progressiva, sabe? Porque normalmente, mesmo que seja um artigo complicado, ele vai começar de uma coisa um pouco mais essencial e ir pra uma coisa um pouco mais específica. Leia os subtópicos e olhe as equações, tenta entender o que você entendeu desse subtópico olhando todas essas equações. Se você não estiver lendo um artigo de exatas, o que você entendeu desse subtópico lendo todos esses parágrafos? Tenta resumir isso de uma forma bem concisa. Tenho quase certeza que dá pra fazer isso. Mesmo que você não tenha entendido 100% todas as contas você volta e faz com calma, aos poucos. Talvez algumas você nem precise tanto assim, porque ele só tá citando uma conta que era importante. Eu recomendo você ler já meio que fichando esse artigo num formato de mapa mental. E eu gosto de mapas mentais de lista, eu acho que eles são muito mais. Você tem que copiar o mínimo de coisa possível e tentar realmente lembrar e resumir a matéria na sua cabeça, sem ser copiando, porque senão não adianta muita coisa. Se for um artigo de exatas, como é o meu caso, provavelmente os resultados vão vir em forma de muitos gráficos ou muitas tabelas e muitas equações. Os gráficos e as tabelas a gente tem que analisar com cuidado, a gente tem que ver que grandezas eles estão relacionando. Então, tem um gráfico aqui que foi o que me fez perceber que eu não estava entendendo alguma coisa essencial e que as equações do próprio artigo elas não supriram essa lacuna no meu conhecimento que me fazia não entender uma coisa essencial. E assim, eu queria dizer que se você tá lendo um artigo pela primeira vez, se você tá lendo de uma área que você não domina, eu acho que a coisa assim principal que você tem que levar pro seu coração é que tudo bem você não entender tudo, que se você não entender tudo, você não pode falar e mentir pro seu professor ou mentir pra quem quer que esteja pedindo pra você ler esse artigo que você entendeu. Porque se você tá estudando, é porque você quer adicionar alguma coisa a mais naquela área. E se você não entender do que você tá falando, você não vai adicionar nada. Entenda do que você tá falando e não tenha vergonha de chegar no seu orientador e falar, olha, preciso que desenhe. Porque se ele for um bom orientador, se ele for gente boa, ele vai desenhar pra você entender, ou ele vai falar aonde você pode encontrar esse desenho pra você entender. Muito importante você usar artigos que são difíceis e que são fora da sua área ou que são novos, pra você entender aonde estão as suas lacunas e pra você entender o que você precisa entender pra você realmente conseguir produzir coisa nova e produzir avanço naquela área. Não adianta você fingir que você entendeu, sabe? Você pode escrever um discursinho de chat GPT e reproduzir ele pro seu orientador, não vai adiantar nada quando chegar na hora de você produzir resultados de verdade e
você não conseguir, porque você não entendeu do que você tá falando. É muito melhor você tirar todas as suas dúvidas, você chegar pra pessoa que tá te ajudando e falar: eu não entendi nada, eu preciso que desenhe, eu não entendi a página 1, nem a 2, nem a 3, eu não entendi o gráfico 1, nem o 2, nem o 3. Acho que você vai entender alguma coisa, sabe? Não é como se você não fosse entender nada. Mas é muito importante tentar ir atrás do que você não entendeu pra você melhorar como cientista. Eu estou presumindo que todo mundo que tá me assistindo tem a ambição de ser cientista, de trabalhar na área das engenharias, ciência, tecnologia, produzir algum avanço nessa área. Pra você produzir algum avanço, não desiste de um artigo que você não entendeu. Se ele é importante pra você, tenta usar ele pra ver onde estão as suas lacunas de conhecimento e o que você precisa melhorar pra você dominar essa área. Porque, assim, se você quer ser mestre, se você quer ser doutor nessa área, você precisa dominar essa área, entendeu? Você vai ser uma das únicas pessoas do mundo que vai dominar essa área. Então você não pode deixar essas coisas pra trás como se não fosse fazer falta lá na frente, porque vai fazer falta. Depois de lacrar todo mundo, eu queria deixar aqui as minhas desculpas para as pessoas que têm síndrome do impostor. É basicamente isso, então vou fazer um resumo geral pra ficar mais claro. Depois dos resultados, é muito particular de cada artigo, então lê os resultados com cuidado, vê o que você entendeu, o que você não entendeu, em vez de desistir direto de um artigo. Principalmente se for um artigo que o seu próprio orientador te mandou e recomendou você ler. Se ele tá te orientando, ele tem que saber os seus pontos fracos da mesma forma que você. É isso. Recomendo muito fichar em forma de algum tipo de mapa mental, sem copiar o que você tá entendendo. Eu gosto de fazer um color code também, só pra eu, quando bater o olho, saber aonde tá algum tópico que eu preciso. Mas isso é pessoal. No geral, eu recomendo você começar sempre lendo o resumo e a conclusão. Se for uma coisa que serve pra você e serve pra sua área, lê o desenvolvimento com calma, analisando as coisas com calma e tentando encontrar lacunas. Se você é uma pessoa que tá na graduação ou tá no começo de um mestrado, você provavelmente vai ter muita lacuna de conhecimento. O foco do seu artigo provavelmente vai ser você descobrir aonde estão suas lacunas de conhecimento. Se você tá num doutorado ou num pós-doutorado, você vai ler o artigo bem mais rápido, porque você vai ter mais prática nisso, com certeza. Eu não sei, eu não estou no doutorado e eu não consultei ninguém de um doutorado pra falar disso, então, assim, achismos da minha cabeça, tá? Só um disclaimer. Isso aqui, totalmente fonte vozes da minha cabeça. Eu imagino que pra quem tá no doutorado, a dinâmica é um pouco diferente. Eu estou falando pro pessoal que tá na graduação, tá entrando na graduação, ou tá começando a ler artigos científicos, que normalmente é na graduação, né? Quem tá entrando ou quem tá fazendo TCC, algum trabalho, alguma coisa desse tipo. Bom, e depois que eu descobri que tinha algumas coisas básicas que eu não sabia, eu fui na sala do meu orientador e eu pedi pra ele desenhar pra mim. E ele me deu um trabalho de TCC de uma aluna dele que tinha as mesmas dúvidas que eu. Ela escreveu um TCC sobre essas coisas justamente pra, tipo, ter uma base bem resumida dessas coisas pra quem fosse entrar nessa área de pesquisa e não tivesse uma formação em engenharia química ou engenharia mecânica, que não é o meu caso. Eu sou física, eu não sou engenheira, então tem muita coisa que me faltou e também faltou para essa outra aluna que era da engenharia civil e ela escreveu um TCC com todo o resumo bem básico. E aí o meu professor me mandou ler ele, porque ia ter as coisas mais básicas. Tá sendo super útil. Eu tô lendo ele agora, eu ainda não acabei, inclusive já esclareceu bastante dúvida que eu tinha. A gente tem um carro de som passando na rua, então eu vou ter que acabar a narração por aqui, mas é isso. Bom dia, agora são 7h40 da manhã do dia seguinte. Eu tomei café lendo um pouco, eu vou ler mais. Eu tinha deixado pra ler tudo ontem, e se eu tivesse pique, eu ficaria mais ou menos até meia-noite por aí pra ler. Eu fico acordada até uma meia-noite por aí, e aí quando eu tenho coisa pra fazer, eu fico lendo. Quando eu não tenho, eu fico lendo também, só que lendo fantasia. Inclusive, se vocês assistiram os vídeos antigos meus do final de dezembro, eu tinha começado esse livro e eu não terminei, porque eu fiquei com um pouco de preguiça dele, e aí eu voltei agora. Enfim, e eu li o livro da atriz no meio. Letargia, muito bom, super recomendo. Eu queria ler ontem à noite, até meia-noite mais ou menos. Não deu, eu fiquei com muito sono, fui dormir. E aí eu vou acabar agora. Eu tenho uma aula só às 10. E agora é o seguinte: eu li o artigo principal e eu tenho algumas referências e fontes para eu estudar um pouco melhor sobre o assunto, sobre um processo específico de combustão, de spray de combustível e tal. E aí eu tenho umas notas de aula que o professor me mandou. Ele falou que tá errado. As contas que estão aqui, elas estão erradas e ele corrigiu isso só depois de me mandar. É mais pra eu saber do que se trata do que pra eu levar muito em consideração as contas, sabe? E aí tem mais um TCC que ele me enviou também pra eu usar como fonte pra entender um pouco melhor sobre o assunto. Mas no geral é isso. Eu li o artigo e agora eu tô lendo algumas referências pra eu entender melhor o contexto do que aquele artigo tá falando e tal. Eu irei na biblioteca pegar uns livros de mecânica de transferência de massa para dar uma estudada um pouco melhor, porque eu vou trabalhar nessa pesquisa por um tempo ainda, então eu preciso
ter uma base boa. E antes de ir na biblioteca, eu preciso pagar a minha multa, que eu estou com R$ 10 de multa na biblioteca faz 6 meses. E aí eu só tô lendo o livro em PDF. Eu estou procrastinando essa multa faz 2 semestres. Enfim, isso vamos ler, porque senão vai ficar tarde. Eu acabei de perceber que eu esqueci de fazer finalização, mas eu darei mais atualizações sobre as pesquisas, tanto a da física quanto da engenharia, nos próximos vídeos. E mais dicas também, principalmente porque eu estou aprendendo aos poucos e eu tô no final da graduação, então tem bastante coisa que eu aprendi como graduanda que eu tenho pra compartilhar. Então, se você quiser saber dessas coisas, se você tiver interesse em acompanhar a vida de uma acadêmica que gosta muito de ciências, engenharia, tecnologia, matemática, eu acho que você vai gostar do meu canal. Então, se inscreve e tchau!